Boa tarde. Eu sou Érica, aluna do sexto período do curso de Direito na FACMais, em Umas. Vamos fazer aqui agora um podcast do nosso projeto de integração, onde vamos tratar do assunto de deficiências. E eu estou trazendo aqui o Marco Aurélio, que é pai, né, do Carlos Daniel, que é autista. Ele é ex-secretário da Saúde no município de Araguapaz, em Goiás, e ele está correndo atrás e tentando organizar, né, a APAE em Araguapaz. E ele vai contar um pouquinho para nós da vida dele, do Carlos Daniel. Boa tarde, Marco. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então, olha aí. Esse é o Carlos Daniel. Ah lá. Uau! Falou aí pra ele. Tudo bem? Como você tá? Bom. Tá bom? Então tá bom. O Marco, queria que você contasse um pouquinho para nós como foi a descoberta do autismo, se vocês já tinham na família, se já tinham conhecimento, como foi esse descobrimento. Então, o Carlos Daniel, com o nascimento prematuro dele, ele ficou um tempo na UTI quando nasceu, ficou eles falam de estufa, né, na incubadora, pela prematuridade. E aí, quando a gente pegou ele no hospital, a gente percebia um estrabismo. Com o passar do tempo, tratando esse estrabismo, a gente descobriu que ele tinha hiperatividade. Uhum. E ele fez uma cirurgia no olho na época para corrigir, um dos olhos dele não tem visão, no outro fez uma cirurgia de correção para ele não perder também, em virtude de ter ficado lá na incubadora, a luz ter prejudicado a visão dele. E aí, por ser um menino que não dormia direito, era muito inquieto, a gente tratava a hiperatividade. Com o passar do tempo, por volta de uns 6, 7 anos que ele já tinha, aí ele foi diagnosticado com autismo. E foi quando a gente começou, né, o tratamento dele, uma neuropsiquiatra, e ela que diagnosticou o autismo dele. Né? E aí, de lá para cá, é isso, né? É lidar com o autismo, descobrir cada dia uma coisa diferente, tratar com medicamento, com terapia, e aí segue. Entendi. Então, ele tinha 6 aninhos quando vocês tiveram o diagnóstico. Entendi. Exatamente. Foi o primeiro diagnóstico dele. E como que funciona a escola, a socialização dele? Na verdade, hoje ele com 19 anos sempre foi um desafio, né? Porque o autismo em si tem pouco tempo que ele é considerado como que teve leis, né? Que foi aprimorando, que foi tendo algumas definições em relação ao autismo. Mas assim, quando ele começou a estudar, ele sempre foi acompanhado por um cuidador, né? O município e depois que passou para o estado sempre disponibilizou um cuidador para poder auxiliar ele na escola, porque a maioria das suas atividades diárias, do simples fato de ir no banheiro, de comer, ele nunca conseguiu fazer isso sozinho, sempre teve que ter o auxílio de alguém. Né? Sim, Esse ano agora ele está concluindo o ensino médio, mas assim, não foi alfabetizado, a questão de ir para a escola mesmo foi só para socializar, né, e tá junto com as demais crianças, mas não foi alfabetizado, né, ele não tem leitura nenhuma, mas, como você diz, ele cumpriu o tempo dele na escola, que está entendi, encerrando esse ano agora. entendi. 19 anos, né? Isso. Entendi. E para a família, assim, todo mundo recebe ele bem? Como que é o desenvolvimento? No caso, vocês descobriram, ele tinha 6 aninhos, né? Vocês já conhecia alguém que tinha, já tinha essa vivência? Ou foi tudo Não, novo? não.
foi tudo novo, né? Assim, Novo. por ele já ser uma, como se diz, uma criança custosa, então a gente já tinha um olhar especial, né? Mas aí, Uhum. quando diagnosticou, quando a gente tinha certeza, quando a gente começou a descobrir o que era a doença, aí que a gente também começou a lidar com a situação e passar para as pessoas que era do convívio nosso, né? De como que ele era, tipo, ele vive num mundo que é dele. Então, antes, por ele não enxergar direito, ele chegava, ele queria pegar tudo, ele queria sentir tudo. Então, as pessoas, principalmente os familiares, foi conhecendo ele aos poucos junto com a gente, Foi se né? Cada dia adaptar. era uma mania diferente, sempre aprendi uma coisa diferente. Então, assim, as artes dele, cada dia que passa é uma coisa diferente que chega. Então, a gente foi aprendendo, até hoje aprende, na verdade, né? E os É, familiares também. E, assim, por ser uma criança com deficiência, né, tem a questão de ser incluso, né, de ser aceito, por mais que tenha as dificuldades, mas a gente sempre vai levando, né? entendi. As atividades que ele gosta de fazer, de participar, porque a criança com autismo, ela gosta da rotina dela, como você falou, o mundo dela, né? E é mais complicado de aceitar coisas novas. Como que Na você vê verdade, assim, as atividades que ele gosta? a orientação que a gente sempre teve dos profissionais é que eles vivem num mundo que é dele, né, e que, como se diz, ninguém participa desse mundo dele. Então, assim, brincar é sozinho, comer é sozinho, do jeito dele. Se ele vai tomar banho, a gente dá banho, né? Mas é assim, a forma com que ele está acostumado, com que ele aceita. Mas as atividades diárias mesmo, tipo a vida dele diária, é na frente da televisão, na frente de um tablet dele, fazendo o que ele gosta, que é ouvir música, ver desenho, coisa de criança normal. Né? A gente até entende, a gente com tantas terapia, tanta orientação que a gente já teve, os médicos falavam de um retardo em torno de uns 5, 6 anos. Né? Então, hoje ele tem 19 e o raciocínio dele é como se ele tivesse uns 13 anos, mais ou menos. Então, ele Entendi. vive nesse mundo, né? Nesse mundo de um pouco de atraso, mas esse mundo que é dele. Tipo, hoje não, hoje ele já é medicado, ele é bem mais tranquilo, mas quando ele era mais agitado, quando né, o problema dele, como se diz, era bem mais grave, a gente chegava nos lugares com ele e assim, a gente tinha essa dificuldade, porque é um mundo dele, é um mundo que ninguém chega perto, é um mundo que ele não conversa com ninguém. Aos poucos ele foi se habituando, né? Hoje é mais tranquilo, hoje ele cumprimenta, fala oi, né? Mas é o espaço dele, é o que ele conquista ali no cantinho dele, é dele. Entendi. Marco Aurélio, e sobre a sua tentativa de estar levando a PAI para a sua cidade, né, que é uma organização, né, que ajuda essas crianças, o que você tem para falar? Então, a PAI, a gente já fez, na verdade, um tempo atrás, uma triagem, uma avaliação na PAI em Goiânia. Né? Na época, o autismo ainda não era considerado como uma deficiência. Então, a PAI mesmo, ela não tratava especificamente o autismo, no caso dele, que não é acompanhado de nenhuma deficiência física. Né? Ele tem Uhum, uma deficiência intelectual e mental, porém ele não tem nenhuma deficiência física. Ele não tinha até então perfil para tratar a PAI. Hoje, com o passar do tempo, hoje ele é uma criança que tem perfil para a PAI. A PAI, por ser uma associação de pais e amigos, ela atende as pessoas do município, né? No caso da cidade vizinha, que ela atende o município de lá, e a gente em busca de tratamento, em busca de ajuda, porque chega uma época que o medicamento não vai fazendo muito efeito, e aí ele precisa, né, dar seguimento sempre com o tratamento. E por Araguapá ser uma cidade pequena e sem muita estrutura, a gente procurou a cidade vizinha. E aí lá eles orientaram que a gente teria a possibilidade de abrir a PAI aqui em Araguapá, de criar essa associação. Que foi quando eu, por iniciativa junto com a minha esposa, a gente começou a conversar com as pessoas, mobilizar um grupo, saber como é que funciona, tivemos algumas reuniões, só que assim, é um projeto demorado, depende de um grande número de pessoas, depende da sociedade, depende dos governantes, né? E assim, infelizmente, as coisas não acontecem da noite para o dia. Então ainda está num processo,
né, de conversar, de falar com as pessoas como é que funciona, na intenção de criar a PAI aqui em Araguapaz, né, para que um dia a gente consiga criar essa associação aqui, para poder tratar, para poder cuidar das pessoas com deficiência. É, é aos pouquinhos, né? Mas vai dar certo. E para você, como que você vê, assim, viver nessa linha de inclusão social? Se já aconteceu alguma situação em que vocês vivenciaram que não teve essa inclusão? Na verdade, assim, a gente que vive, a gente até comenta que a inclusão ela fica no papel, ela não existe, né? Ah, tem inclusão? Tem. Para quem, como se diz, está de fora e vê uma placa que é para deficiente no estacionamento e acha que ali é só o local de estacionar, mas quando você chega, a vaga não existe. Para uma Uhum. fila de banco que as pessoas, né, com deficiência pode passar na frente, mas isso também não existe. Então, assim, para nós, a gente acredita que num futuro a inclusão pode até acontecer. Mas hoje, não só aqui no interior, mas na cidade grande também, a inclusão a gente sabe que não acontece. Prova disso é a dificuldade que a gente tem. Primeiro, para conseguir um medicamento, a gente usa um medicamento de alto custo, que pega na farmácia do estado. Então, assim, é Uhum. uma burocracia muito grande para conseguir esse medicamento, né? Além de você provar que você precisa, que você, no caso o paciente, ele é deficiente, ainda existe todo um processo administrativo para a gente ter acesso a isso. A escola também é a mesma situação, né? Como eu coloquei no começo, o Estado sempre dispôs um cuidador, o município também, mas se dispôs como? Depois que você entra na justiça, depois que a própria justiça determina que o Estado tem que colocar um cuidador, né? Então, assim, existe a inclusão? Existe, né? Mas no nosso ponto de vista, não é uma inclusão que funciona, é uma inclusão que fica no papel, você tem que, né, depois de muita briga, de muita luta, e ela acaba acontecendo. E na maioria das vezes ela acontece em parte. No caso da escola mesmo, a lei fala que, pela necessidade dele, não consegue ir no banheiro, não consegue alimentar sozinho, precisa do auxílio de alguém. Mas nos últimos anos, o que a gente viu? Um cuidador que era responsável por cuidar de uma criança, cuidando de dois, três. Por quê? Porque o Estado não oferecia um suporte adequado para o colégio. Né? Uhum. Até esses dias a gente comentando de uma situação que foi numa consulta que a Marcelene foi com ele. A pessoa tem prioridade? Tem. Uma consulta não, desculpa, num exame. Mozarlândia, na cidade vizinha aqui, um raio-x. Então a gente sabe, né, que a prioridade é para quê? Para idosos, para pessoas com deficiência, porque é difícil ficar num local onde tem muita gente. Às vezes, né, não tem um banco para sentar. Aí a minha esposa chegou, foi fazer o raio-x e aí tinha lá umas 20 pessoas numa sala aí de 10 metros quadrados, aquele monte de gente fazendo barulho. Ela falou com a moça: olha, ele é especial e tal, e ele não consegue ficar aqui muito tempo porque é muito barulho, ele fica inquieto. Aí a moça só falou: não, aqui é por ordem de chegada, tem que ser de acordo com os que chegaram primeiro. Aí então, assim, a gente sabe, né, que existe a inclusão, porém não é uma coisa que acontece na nossa realidade. Sim. O que você acha que seria bacana de fazer para melhorar essa questão da inclusão? Você acha que projetos, ações, né? O que você acha, campanha, o que pode ser feito para
eu acho que aproveita que a gente já tinha falado aqui. E qual uma pergunta, né? Espera aí, rapaz. Aparece aí que está sendo gravado ainda? Desculpa, minha conexão caiu. Demorou um pouquinho para Parece voltar. que continua, né? Continua, sim. A gente estava falando sobre o que você acha que pode ser feito, né, para melhorar acerca dessa inclusão, o que pode ser feito, por quem pode ser feito, para poder ajudar, né, você que passa por isso. Assim, a gente tem os nossos posicionamentos em relação à inclusão, né? Igual eu falei, que existe, por mais que não é 100%, mas a gente sabe que existe, a gente acredita que pode melhorar muito. Mas, assim, eu acho que o primeiro ponto da inclusão é partir de nós, é partir de quem tem um deficiente, né? É partir do próprio deficiente, porque não adianta a gente falar a inclusão tem que acontecer por alguém, que ela nunca vai acontecer por outra pessoa, a não ser por nós. Né? Então, assim, quando a gente fala de você chega no estacionamento e a vaga que é sua está ocupada por outra pessoa que não tem a deficiência, é porque a gente não quer perder tempo, a gente não quer ir atrás, a gente não quer questionar. Né? O mesmo caso de quando você vai fazer um atendimento em algum local que, de certa forma, fala que não tem prioridade, mas a gente tem. Então, é a gente mesmo correr atrás. Né? Então, assim, não adianta esperar que alguém vai chegar e falar a inclusão a partir de hoje é 100%. Não vai acontecer. Por que eu falo isso? Porque, na maioria das vezes, a resistência é da própria pessoa e das pessoas que estão ao seu redor. Né? A gente tem muitas experiências de pessoas que têm crianças especiais, têm filhos especiais, e não, eu não levo no médico porque meu filho é só custoso, não, porque meu filho não tem nada, e com o passar do tempo a gente descobre, fulano está tomando medicamento porque descobriu que o filho tem isso. Né? Nós mesmos temos casos na nossa família de outras crianças que, quando eram crianças, não foi tratado, né? Hoje não teve um desenvolvimento bom na escola, talvez por falta de ter tomado um medicamento para acalmar, para concentrar. Então, assim, para mim, a inclusão, ela, por mais que não aconteça de forma, né, proporcional ao número de casos que tem de pessoas com deficiência, mas ela acontece pouco e eu acho que a culpa é nossa. A culpa é dos pais, a culpa é de quem tem alguma deficiência. Então, assim, o que poderia ser feito para melhorar? Poderia partir de nós as mudanças das próprias pessoas. A gente tem um exemplo de quando a gente começou a falar sobre a PAI aqui. Muitas pessoas que a gente conversou, que às vezes até um professor de uma escola falava, tem tal criança que eu acho que ele tem um problema, então é bom conversar com o pai e com a mãe. A gente chegava na mãe, a mãe, não, meu filho não tem problema, não. Ele só é custoso. Mas então por que ele não desenvolve na escola? Não, porque o professor é ruim. Então, assim, teve casos da gente procurar pessoas com deficiência aqui, que a pessoa fala, não adianta mais, eu não vou andar, eu já vivo numa cadeira de roda, ou outros, não adianta que eu já tomo remédio e não resolve. Tem casos que a prefeitura nem leva a gente para Goiânia para fazer tratamento. Então, assim, todo mundo espera de alguém, mas a pessoa não vai atrás. Não que a gente vai, porque a gente também vive isso, a gente vai acomodando, o remédio não vai fazendo efeito, você não procura, e assim, vai da prefeitura para conseguir um psicólogo, não tem psicólogo, você também não faz uma denúncia no Ministério Público, você não corre atrás. Né? Então, eu acho que a inclusão não acontece por falta da gente mesmo, da gente não querer e as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Sim. Às vezes a gente pensa que falta, né, campanha de conscientização, explicativas, porque muitas das pessoas que não têm, que tem essa cultura de deixa para lá, é porque não é munido de informação conforme tem que ser, porque o Estado às vezes deixa, né, às vezes não, acaba deixando
a desejar nesse ponto em relação à conscientização, né, explicação, levar esse acesso às pessoas que não têm. E assim, hoje as pessoas, principalmente quem já tem alguém com deficiência há um tempo, elas são assistidas, de certa forma, pelo poder público, né? A gente tem direito a um benefício dentro da, da faixa de renda com que tem lá as exigências do INSS. Então, a gente tem um benefício, a gente tem um medicamento que a gente consegue de graça, né? Mas realmente, às vezes falta informação das pessoas. E, infelizmente, né, não busca, não corre atrás, cada dia fica pior. E, de certa forma, os gestores, os governantes, eles também não estão assim, tão empenhados nessa questão. Porque realmente falta divulgar, falta ter espaço para essas pessoas, né? Falta orientar as pessoas. Eu acho que assim, o principal, né, era ter um centro de referência em todo município que atendesse as pessoas com deficiência, tanto os que já são, tanto os que ainda não são diagnosticados, mas infelizmente não é a realidade, nem aqui no nosso município, nem no estado. Né? Tem a PAI que ampara? Tem a Pestalozzi, tem uma série de organizações que ajudam, né? Mas saúde é uma obrigação do SUS, do poder público. Né? Então, assim, deveria partir do poder público também essa questão de orientar, de ajudar, mas não é uma coisa que acontece na realidade. Sim, é verdade. Marco Aurélio, eu agradeço a sua participação no nosso projeto. Desejo sorte para você na busca, né, de levar a PAI para Araguapaz, também para o Carlos Daniel. E o meu grupo, né, juntamente com as nossas professoras, agradece a sua participação. Tá bom, eu também agradeço por poder participar, né, por poder contar também um pouco da experiência nossa. Sim. Obrigada, um abraço para você, para o Carlos Daniel. Fala, até mais. Tchau, tchau. Muito obrigada. Por nada, nós que agradecemos. Ok. Aqui.